Há um cancioneiro popular, um cantor brasileiro, que tem uma música que diz que tudo muda o tempo todo. Tudo muda o tempo todo. Querido, a velocidade da mudança nós não controlamos. Ela simplesmente vem. Tudo muda o tempo todo. Foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente isso. O tempo mudou repentinamente. E eles foram cercados de grande perigo. Eu vou ler aqui para você. Verso 14. Eles saíram de bons portos. Aí o escritor do livro diz: mas não muito tempo depois, ou seja, pouco tempo depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. É o seguinte: veio uma ventania que provocou uma tempestade tão grande que a água cobria o barco. É a hora do terror, é a hora do medo, é a hora que todos ficam apavorados. Queridos, queridas, olhe para mim. Um detalhe chama a atenção aqui. Ao desconsiderar, ou seja, quando o comandante não deu atenção ao conselho de Paulo quanto ao perigo iminente, o perigo era iminente. Paulo alertou: fiquemos aqui. O comandante não ouviu. O resultado é que a partir dali, a partir daquele momento, o que estava ruim ficou pior, porque eles perderam o controle do barco. O vento era tão forte, a força das ondas era tão grande, que eles não conseguiam mais controlar o barco. O verso 15 é impressionante. Ele vai dizer o seguinte: e, sendo o navio jogado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos à toa. Isso é um termo marítimo, viu? À toa é um termo marítimo. Quando eles não deram ouvido à palavra daquele homem de Deus, perderam o controle do barco e começaram a navegar à toa. Isso vale para a família. A família que desconsidera o plano de Deus para ela, começa a viver à toa nesse mundo. Ficar à toa é ficar à dependência da maré. Sabe, eu vou trazer para uma linguagem nossa, você que dirige. Você sabe da importância de vez em quando, fazer uma revisão na barra de direção, não sabe? Aquela barrinha de direção, que muita gente negligencia, né? Se aquilo ali quebrar, vai acontecer o quê? Você que dirige aí, acontece o quê? O carro fica à toa. Você vai ter que orar e dizer: Jesus, pare o carro, porque você não terá mais controle. Era isso que estava acontecendo aqui. Agora, eles estavam no meio do nada, no meio do oceano, perdidos, sem qualquer controle. E qual é a consequência de você ficar à toa? A consequência na vida daqueles homens, por ficar à toa, eles não sabiam e não tinham mais um rumo a seguir. E outra coisa, por ter ficado à toa, começaram a desmanchar o seu próprio abrigo. Começaram a desmanchar o barco. Eles com as próprias mãos. Verso 18. A narração. Preste atenção na narração. Andando nós, preste atenção, andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. O que é aliviar o navio? O barco, ele é composto de muitas partes, que se forem removidas, ele continua navegando. Foi isso que começaram a fazer. Aliviar o barco é jogar no mar o desnecessário. Aquilo que, se for retirado, não vai impedir
que o barco navegue. Mas, querido, é um perigo quando o desespero tomou conta. Até o lugar que lhes abrigava começou a ser desfeito. Cuidado com sua família. Não deixe que isso aqui aconteça com a sua família, com o seu abrigo. Porque isso aqui aconteceu. O lugar que lhes abrigava começou a ser desfeito por não ouvirem a palavra daquele homem de Deus. Querido, o que estava ruim vai ficar pior. Eu disse que era um filme de ação até o fim. Eu disse que era um filme de ação até o fim. Eles agora estão no meio do nada, perdidos e sem ter o controle do barco. Vai piorar. Leia o verso 20 na sua casa aí. Leia o verso 20. Olha só. E não aparecendo havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de salvação. Você entendeu o que aconteceu aqui? É um filme de ação e de sofrimento. Eles estavam lá em bons portos. Paulo disse: vamos ficar aqui. O comandante disse: não, vamos navegar, que o vento está tranquilo e o mar está calmo. Foram. A tempestade os pegou, jogou de um lado para o outro, perderam o controle, começaram a desmontar o barco. E agora foram cercados por trevas. Dias e dias e dias, que viraram noites, noites e noites. Está aqui no texto. E não aparecendo havia muitos dias, nem sol nem estrela. O negócio era tão feio, mas tão feio, que nem a luz do sol passava. Ou seja, eles estavam em uma grande escuridão. Ei? Sem controle do barco, sem saber para onde estava indo, e agora sem enxergar absolutamente nada por vários dias. A combinação, o resultado é esse: a combinação da escuridão com a tempestade atacou frontalmente o ânimo de todos aqueles homens. Olha o que diz o escritor: e perdemos a esperança de nos salvar. Ei, um detalhe aqui, que talvez você tenha deixado de passar despercebido. Você sabe quem está falando aqui? Você sabe quem está narrando esse fato aqui? Quem estava lá, é a pessoa que estava lá, sabe quem é? Um homem chamado Lucas. O mesmo que escreveu o Evangelho. Ele disse que perdeu a esperança de se salvar. Tamanho era o perigo. Lucas não andou com Jesus. Lucas não andou com Jesus. Mas é um dos evangelistas. Ele diz que acabou a esperança. Aí eu lembrei, sabe de quê? Quando eu estava meditando, eu lembrei de Júlio César, imperador romano, quando ele foi traído pelo Senado romano e acharam pouco, destituíram do poder, resolveram matá-lo. E aí ele recebe uma carta informando do complô, mas ele ignora aquela carta. A carta dizia: não vá para o Senado, armaram uma cilada para Vossa Excelência. Ele ignorou e foi para o Senado. Quando ele chega lá no Senado, estava tudo armado. E quando ele tenta falar, vem alguém por trás com uma faca e o apunhala pelas costas. Ele olha antes de morrer e diz: até tu, Brutus. Brutus era o seu filho adotivo, que ele criara e que armaram o complô para matá-lo. Mas eu quero me ater a essa frase: até tu, Brutus. Aí eu pensei: até tu, Lucas, perdesse a esperança de viver. E aí, querido, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa: Lucas também era um homem de Deus, mas quando ele se viu cercado por aquele perigo, ele temeu, porque somos humanos, e isso pode acontecer com a família.
quando todos os recursos acabaram, eles renderam-se à morte. Todos, menos um. Paulo, o homem cuja esperança se firmava no Cristo vivo, no Cristo que tem poder sobre os céus e sobre a terra, o Cristo que domina e controla os ventos e os mares, o Cristo que livrou os apóstolos no mar da Galileia, quando eles também estavam em meio a uma tempestade. Está lá em Marcos 5, 35 a 41. Paulo acreditava no poder desse Cristo que acalma a tempestade. Paulo conhecia a palavra de Deus, lá em Provérbios 24, 10. E lá em Provérbios 24, 10 está escrito: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força e a tua fé são pequenas. Querido, querida, isso aqui nos ensina muito. Dois servos de Deus, cada um com uma atitude diferente, porque somos fracos, somos falhos, mas o testemunho de Paulo reanimou todos aqueles homens. Sabe por quê? Porque quando os nossos recursos se esgotam, chega a hora do agir de Deus. O filme agora vai tomar outro ritmo. Chega a hora do agir de Deus quando os nossos recursos se acabam. Em que se firmava essa certeza de Paulo?